O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu prazo de 15 dias para a manifestação dos 34 denunciados por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro é apontado pela Procuradoria-Geral da República como o líder da trama. No documento de 272 páginas, Bolsonaro aparece no topo da suposta trama golpista. Segundo a denúncia, ele teria atuado na liderança do grupo, ao lado do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e vice de Bolsonaro na chapa derrotada em 2022. De acordo com a PGR, as investidas antidemocráticas começaram bem antes da derrota nas urnas e se estenderam para além das eleições. De forma cronológica, a Procuradoria narra que a escalada autoritária começou em 2021 e terminou no início de 2023 com a invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Segundo a denúncia, a atuação do grupo começa a ser colocada em prática durante uma live de Bolsonaro no Palácio do Planalto em julho de 2021. O documento descreve que no momento de queda de popularidade, quando as pesquisas já apontavam Lula como o preferido do eleitorado, a transmissão ao vivo do ex-presidente foi feita para descredibilizar o sistema eleitoral. Ainda em 2021, nas celebrações do 7 de setembro em Brasília e São Paulo, o então presidente subiu o tom e passou a afrontar ministros do Supremo. Na Avenida Paulista, a denúncia aponta que Bolsonaro apresentou de forma explícita a mensagem autoritária de permanência no poder. Nós temos três alternativas: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que nunca serei preso. A ofensiva seguiu em 2022. Em julho, a gravação de uma reunião ministerial no Planalto evidenciou novos ataques infundados à lisura das eleições e mostrou a irritação do então presidente, que cobrou ação de ministros na cooperação para a tentativa do golpe. Aqui não tem ninguém com QI mediano aqui dentro. Com a confirmação da realização de um segundo turno nas eleições presidenciais, a rede de aliados começou a articular o plano de bloqueio do trânsito de eleitores em rodovias. Com o uso de agentes da Polícia Rodoviária Federal, a ação se concentrou no nordeste do país. As ações de tentativa de tomada violenta do poder, segundo a denúncia, se intensificaram após a derrota de Bolsonaro nas urnas. O documento aponta que no início de novembro de 2022, em uma ação mais radical, o grupo finalizava a formalização de plano para neutralizar autoridades públicas centrais do sistema democrático. A estratégia de enfraquecer as instituições pelo discurso seguia-se a de agir materialmente com sequestros, prisões e mortes. O plano, chamado Punhal Verde e Amarelo, previa o monitoramento e até mesmo o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, de Lula e de Geraldo Alckmin. O PGR afirma que Jair Bolsonaro tinha conhecimento, autorizava o plano e esperava pela execução dele em dezembro de 2022. Ao mesmo tempo, o então presidente tentava angariar apoio dos comandantes das Forças Armadas ao golpe. A denúncia aponta que a desinformação espalhada ao longo dos anos e as orientações dadas por aliados de Bolsonaro aos acampados em frente ao quartel-general em Brasília culminaram nas invasões de 8 de janeiro. O ex-presidente, inclusive, já teria um discurso para ser lido após o golpe de Estado ser consumado. O documento foi encontrado no escritório do Partido Liberal, em Brasília, e no celular do tenente-coronel Mauro Cid. A fala terminaria com decretação do estado de sítio e realização de uma operação de garantia da lei e da ordem. Jair Bolsonaro foi denunciado formalmente pela Procuradoria-Geral da República pelo cometimento de 5 crimes: associação criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e ainda dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de considerável prejuízo para a vítima.
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outras 9 pessoas não apareceram na denúncia, apesar de terem sido indiciadas pela Polícia Federal. Além de Bolsonaro e Braga Neto, outras 32 pessoas foram denunciadas pelos mesmos crimes. Para conhecer os demais denunciados, aponte a câmera para o QR Code e confira no SBT News. E nós vamos ver agora como ficam os próximos passos após a Procuradoria-Geral da República denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e 33 aliados por tentativa de golpe. Vamos ao telão. O documento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito no Supremo. Ele deu, então, 15 dias de prazo para que os denunciados apresentem a defesa. Em seguida, Moraes emite um parecer que deve submeter a denúncia da primeira turma do STF. Mas quem são, afinal, esses ministros que compõem a primeira turma? Vamos ver aqui. Além de Moraes, fazem parte da primeira turma os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Os ministros vão definir, então, se os denunciados se tornarão réus ou não e marcar a data do julgamento. Se a denúncia for aceita, será aberta, então, uma ação penal com a coleta de provas e depoimentos de defesa e acusação. O julgamento dos réus também deve ser feito na primeira turma. Neste caso, como nós mostramos agora, apenas 5 ministros vão decidir pela condenação ou absolvição dos envolvidos. Esse é um assunto para Paola Cuenca, que está em Brasília. Conta tudo para a gente, Paola. Há realmente um questionamento sobre esse julgamento feito na primeira turma? As pessoas estão comentando isso. Como é que está a situação e o clima em Brasília? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite para você também, César. Para quem está nos acompanhando, pois é, a denúncia chegou ainda há poucas horas, mas já tem gente de olho, inclusive, nessa possibilidade dos julgamentos dos réus. O que acontece é que alguns dos ministros que não fazem parte dessa primeira turma têm questionado justamente esse rito que faria com que apenas 5 ministros da corte, que é formada ali por 11, poderiam dar os seus votos justamente para decidir se condenam ou se absolvem as pessoas que vão ser ali, de fato, podem se tornar réus diante desses processos. E é justamente quando a gente está falando sobre a possibilidade de julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que aumenta essa pressão para que o caso seja levado para julgamento no plenário, ou seja, para ser analisado pelos 11 ministros, tendo então os ministros a possibilidade de dar os votos ali, o plenário todo. O fato é que já está previsto no regimento interno do STF esse julgamento ser realizado na primeira turma. A possibilidade de mudança dessa realidade dependeria principalmente do ministro Alexandre de Moraes, porque como ele é o relator do caso, ele poderia fazer o pedido para justamente a análise acontecer no plenário e não na primeira turma. Mas olha, pelo que eu apurei por aqui, nesse momento, a chance dessa mudança acontecer é muito baixa, César.